Após mais um jogo sem vitória e com o Timão alcançando o nono seguido sem vencer, aconteceu o que todos imaginávamos que poderia acontecer. Dorival Júnior não é mais o treinador do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Após mais um jogo sem vencer, com o Corinthians alcançando o nono seguido, sem nenhuma vitória, aconteceu o que todos imaginávamos que deveria acontecer se o Corinthians não vencesse a equipe do Internacional. Dorival Júnior não é mais o treinador do Corinthians, a confirmação acabou de acontecer. Duraram pouco mais de 60 jogos a trajetória do Dorival Júnior pelo Corinthians. Trajetória que começou no final de abril do ano passado, ou seja, o Dorival estava prestes a completar um ano no comando do Corinthians, mas de uns meses para cá, vamos colocar os 2 últimos meses, a situação só foi regredindo. Isso eu falo em confiança no trabalho, envolvendo todo o grupo, confiança no estilo de jogo e também confiança da diretoria, que eu vou explicar daqui a pouco. O trabalho do Dorival ele foi tendo uma queda até chegar a esse momento de não ter mais condições do Dorival seguir no comando. O Corinthians, com o Dorival, conquistou 2 títulos: o da Copa do Brasil, do ano passado, quando vencemos o Vasco por 2-1 no Maracanã. Título conquistado, o Corinthians não conquistava a Copa do Brasil desde 2009 e absolutamente que aquele título deu uma força gigantesca para o Dorival. Dorival que desde o ano passado, desde quando ele chegou, ele cobrava reforços, um elenco completo, veio o transfer ban, as grandes dificuldades e aí que começaram também alguns detalhes que fizeram com que o Dorival também chegasse a esse ponto da demissão. Mas vamos lá. Quando eu falei para vocês que o trabalho passou a ter regresso, vamos colocar mais precisamente os últimos 2 meses. Colocando o título, por exemplo, da Supercopa do Brasil, quando vencemos o Flamengo no dia 1º de fevereiro por 2-0. Depois teve aquele Campeonato Brasileiro, alguns jogos, e aí veio a última vitória, que foi no dia 19 de fevereiro. Aí o Corinthians fez um jogo ruim contra a Portuguesa, de quartas de final de Campeonato Paulista. O Corinthians fez um jogo que, infelizmente, um futebol muito longe daquilo que nós esperávamos, nos classificamos nos pênaltis para a semifinal, e aí veio a semifinal e fomos eliminados. Aquela eliminação, claro que teve um peso, só que não se falava, por exemplo, fomos eliminados do Campeonato Paulista, Dorival tem que ser demitido. Aquela eliminação, na verdade, o que acabou piorando a relação do Dorival, deixando muito ruim com a diretoria, foram as palavras do Dorival em relação ao o André. O André estava praticamente vendido, o Dorival criticou demais, falou se for para trabalhar dessa forma ele está fora, e o Dorival naquela ocasião estava certo, criticando a venda do André. Mas aquilo incomodou muito quem queria vender o André. Aí o Corinthians teve um período para trabalhar, voltamos, perdemos logo de cara em casa para o Coritiba. 4 jogos foram feitos, uma derrota e 3 empates. Veio a data FIFA, o retorno, a derrota do meio da semana vergonhosa para o Fluminense por 3-1. Ali, depois daquele jogo, muitos acreditavam que o Dorival seria demitido, mas ele foi mantido até esse jogo contra o Internacional. A vitória não veio, mais um jogo sem vencer, 9 consecutivos, não teve jeito. O Corinthians acabou de anunciar, o Corinthians acabou de confirmar
Dorival Júnior não é mais o treinador e agora a diretoria está no mercado em busca de um novo técnico. Lembrando que quinta-feira já tem jogo pela Libertadores da América. A minha opinião quanto a essa demissão do Dorival é a seguinte: já era esperado. Depois do jogo contra o Fluminense, muitos acreditavam que o Dorival seria demitido no outro dia depois daquela derrota. Ele acabou sendo mantido. E esse jogo contra o Internacional era a decisão final. Mais um jogo sem vencer, não teria como a diretoria segurar o Dorival. O que de repente poderia ter segurado o Dorival por mais um período é a multa rescisória que ele tem, que fala-se que é entre 7 e 8 milhões de reais. Essa multa acabou segurando até um pouco, já era para o Dorival ter caído. Eu já venho falando para vocês há um bom tempo e vou agora continuar batendo nessa tecla. O Dorival não foi demitido apenas pelos resultados ruins. As declarações do Dorival incomodaram muito, principalmente quando ele falou sobre a venda do André. E o Dorival estava certo. Eu, particularmente, o que eu tenho de críticas para o Dorival, eu acho que ele aproveitou pouco os períodos que o Corinthians teve somente para trabalhos. Os dois últimos, depois da eliminação no Paulistão e a data FIFA, era para ter feito trabalhos em 2 períodos. Físico de manhã e tático à tarde. Eu percebi uma queda gigantesca na parte física dos jogadores da comissão técnica do Dorival. Então poderia ter explorado mais, ter feito jogo treino para manter o ritmo, isso não aconteceu. Um Corinthians apático dentro de campo, um Corinthians sem intensidade. Muitos pensam que é porque os jogadores estavam querendo derrubar o Dorival. Enfim, já está confirmado, o Corinthians acabou de confirmar, o Dorival não é mais o treinador. E agora, o Corinthians vai ao mercado, o Corinthians vai em busca de um novo profissional. Eu não vou começar a citar nomes aqui, porque esse vídeo é apenas com o intuito de informar, de confirmar a demissão do Dorival e, claro, expressar a minha opinião para vocês. Eu não gosto de ficar treinador saindo, treinador chegando, mas, por exemplo, podemos falar em relação ao grupo, a culpa é só do Dorival? Não. Para mim a culpa começa lá em cima, a nossa diretoria, um presidente que não manda nada, um executivo de futebol que é inoperante, mas sempre tem que sobrar para alguém. Vai mandar todos os jogadores embora? Não, sobra para o treinador, que também em determinados momentos parecia que já não estava mais se aguentando no cargo. Um Dorival esquisito, se quiserem mandar embora, podem mandar embora e tudo mais, o dia que a diretoria entender, e chegou esse dia. Então, eu acho que não teria mais uma sequência ao trabalho do Dorival. Se tivesse vencido o Internacional, por exemplo, não vencesse o Platense, não vencesse o próximo, o clima continuaria ruim. Então, caminhamos para isso. Já está confirmado, o Corinthians está sem treinador e agora começam as buscas intensas pelo novo nome e vamos aguardar que acredito que nas próximas horas, próximos dias isso será definido. Eu acredito que já a diretoria já tem um treinador em vista, então vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas. Então era isso que eu queria passar para vocês, a demissão do Dorival. Não teve jeito, Dorival caiu. Não é mais o treinador do Corinthians, agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre a demissão do Dorival. Vocês concordam? É isso mesmo? Tinha que demitir o Dorival? Ou vocês acham que a diretoria poderia ter esperado mais um tempo? E quanto à busca por um novo treinador, vocês acham que a diretoria vai resolver isso rapidamente? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!